TSF tentamos esclarecer dúvidas sobre o aumento de impostos. Voltamos ao Fórum TSF com a edição de Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira. Nós vamos sentir mais na pele, hoje de uma forma mais acentuada, esta carga brutal, como o Sr. Ministro das Finanças já classificou, do aumento de impostos em Portugal. E não obstante o Governo ter usado um esquema bem engendrado. Os funcionários têm a possibilidade de escolher se pretendem ter os duodécimos ou não. Se é verdade... Será dada a opção aos trabalhadores de fazerem a opção de receberem ou não o duodécimo. Eu queria que me elucidassem já agora como vai ser efetivamente calculada a sobretaxa extraordinária. Que a taxa extraordinária incide sobre o valor líquido. A fórmula, invariavelmente, em período de crise, ela sempre parece a mesma. Um sacrifício muito grande da classe média, mas tem que haver uma fórmula mais criativa. E retomamos o debate neste Fórum TSF, hoje uma parceria com a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, para tentarmos ajudar a responder às suas dúvidas, tentar esclarecer as suas dúvidas sobre toda esta questão dos impostos, dos ordenados. Ora, já falámos na primeira parte, mas há diversos ouvintes até na internet a colocarem essa questão e, sendo uma questão sobre a qual existem muitas dúvidas, vou colocá-la de novo. Neste caso, é o ouvinte Alexandra Fernandes, que gostaria de saber como se calcula esta sobretaxa de IRS 3,5%, pois as simulações na imprensa têm sido, sobre este cálculo, apresentam resultados diferentes. Muito simplesmente, como eu já esclareci, partimos do princípio de resultados simples. Partimos de um ordenado de 1.000 euros. A este montante, nós deduzimos o valor do salário mínimo nacional, 485. Deduzimos o valor que o trabalhador participa, na sua parte, só na sua parte, 11%, para a segurança social, isto é, 11% sobre 1.000 dará 110. Por isso, menos 110 euros. E menos o valor que ele pagar de IRS que tiver de retenção na fonte. Por isso, se esta pessoa tiver retenção na fonte, imaginemos, por exemplo, 100 euros, que esteja numa taxa de 10%, então esta pessoa não pode estar na taxa de 10%, porque não existe, mas isto é um exemplo apenas. Esta pessoa teria então 1.000 euros menos 485, menos 110, menos, no caso de ser 100 euros, menos 100. O resultado deste montante aplica sobre ele 3,5% e é a matéria coletável da taxa extraordinária. Parte das dúvidas dos ouvintes é saber se essas contas são feitas sobre o bruto ou sobre o líquido. Essas contas são feitas, a taxa extraordinária incide sobre o líquido. Por isso é que se pega na remuneração bruta, se subtrai o valor da remuneração mensal mínima garantida, uma vez que o legislador diz o valor que exceder a remuneração mensal mínima. Por isso subtraímos a remuneração mensal mínima, subtraímos o que o trabalhador suporta para os mecanismos de segurança social e o valor que ele suporta de impostos na sua remuneração, ou seja, neste caso, o IRS. E, porquanto, o resultado que nos der dá exatamente o valor que ele terá que pagar para efeitos a matéria coletável sobre a qual faz incidir 13,5%. Para esclarecermos esta questão de uma vez, não ficarem mais dúvidas. Um ouvinte quer ir fazer agora as contas, vai ao ordenado ver aquilo que recebe ao fim do mês? Não. Só o rendimento bruto, ou se rendimento bruto subtrai 485 euros, que é o valor da remuneração mínima mensal garantida, sobretrai aquilo que ele paga da sua parte para a segurança social, que são 11%, por isso 110 euros, e subtrai o valor que lhe pagar na fonte, que lhe retiverem na fonte no seu vencimento. O resultado desta operação é a matéria coletável sobre que incide 3,5%. Sobre este valor, então faz 3,5% e é o montante que todos os meses lhe será retirado do seu vencimento como a título da taxa extraordinária. Atenção, que não está nas tabelas de retenção na fonte. É considerado exatamente à parte deste montante. O ouvinte Patrícia Santos coloca uma questão concreta que se refere a uma situação que é cada vez mais comum e explica os filhos, que é a situação dos filhos ajudarem financeiramente os pais. E depois explica: a minha mãe está reformada por invalidez e eu tenho coberto uma grande parte das ajudas técnicas de que ela necessita. Posso deduzir essas despesas nos meus impostos? Pode, mas dado que é uma questão técnica, eu passaria aqui à doutora Paula Franco, porque ela, como minha assessora técnica, domina estas coisas melhor. Paula, faz favor de responder.
Em princípio poderá, mas depende dos rendimentos da mãe ou do pai. Portanto, quando efetivamente as famílias hoje em dia têm que suportar muitas vezes os ascendentes, pai e mãe, e portanto suportar as despesas deles, para as deduzirem para efeitos de IRS dependerá do rendimento deles. Portanto, só se eles tiverem rendimentos abaixo dos ordenados mínimos nacionais anuais, portanto, cada um deles não poderá ter mais do que 485 vezes 14, é que só nesse caso é que poderão ser dedutíveis ao IRS dos filhos. Caso contrário, não poderão ser, cada um tem que declarar individualmente. A ouvinte pergunta ainda se forem terceiros a suportar essas despesas, podem deduzi-las? Não, terceiros não podem. Portanto, tem a ver sempre com uma economia comum e, portanto, os filhos entre ascendentes e descendentes poderão suportar. Caso contrário, não. E isto implica que neste caso, no caso deste ouvinte, ou noutros casos, que os pais estejam a viver no agregado familiar? Farão parte do agregado familiar. Não quer dizer que tenham que coabitar a mesma casa, mas em relação às despesas e ao facto de se poderem comparticipar em termos de dedução à coleta, aí a economia comum é importante. E, portanto, terão que coabitar a mesma casa. Seguimos até a Pampilhosa da Serra para escutar Américo Vicente, que é comerciante. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia, Américo Vicente. Esta ligação parece ter... Não, agora sim? Américo agora Vicente? Já me ouve. Agora já o ouvimos. Pronto. É a doutora Manuela Cássio, né? Portanto, parabéns pela participação e para me deixarem falar, portanto, neste caso, sobre um assunto muito especial. Eu sou um comerciante pequeno, tenho aqui um pequeno negócio de café na Pampilhosa da Serra e estou muito admirado com os impostos que estão a pôr sobre estes pequenos negócios, mais concretamente sobre mim. É que eu tenho tido uma baixa, neste caso, melhor dizendo, de rendimento, porque há cada vez menos pessoas aqui nesta zona e ultimamente então é uma coisa demais e cada vez pago mais impostos. Eu pagava já o ano passado 248 euros para a Segurança Social, já achava demais porque o rendimento era inferior ao ano anterior. E agora, este ano, ainda me espataram com mais, ou melhor dizendo, 62 euros a mais, o que quer dizer que é 310 euros. Eu acho que isto é um exagero. Eu já ouvi falar sobre o bruto, sobre o mínimo. Há aqui uma dúvida muito grande. Eu mandei fazer uma reclamação ao meu contabilista e espero bem que isto se resolva da melhor maneira, porque eu assim, desta maneira, não sei como é que vou conseguir aguentar o negócio. E qual é a sua dúvida, Américo Vicente? Diga? Disse-nos que tinha aí uma dúvida, qual é? A dúvida é se, portanto, havendo menos rendimento, neste caso, no meu caso, e havendo, portanto, mais despesa, porque agora temos mais ainda contribuições a pagar sobre outras coisas, já não dizendo sobre a segurança social, sobre tudo o resto, o IVA para 23%, entre outras coisas. E assim eu, portanto, e outros como eu, se vamos pagar assim tanto dinheiro, ou se isto vai haver alguma volta, quer dizer, alguém, eu gostava que tivesse no programa ou alguém que pudesse explicar se isto não há um engano, se eu não vou ter que ter os direitos de ter portanto, um pagamento mínimo em relação a este caso. Portanto, em vez de estar a pagar mais 310 euros, porque são mais 100 e tal euros, cá 2 anos atrás, eu faço muito menos. Eu faço muito menos rendimento para mim. Isto vê-se todo o dia a dia, cada vez a baixar menos. Ora bem, o nosso contribuinte põe um problema que é um problema do interior, e não é só do interior. É um problema de uma atividade que tem tendência a ter cada vez menos rendimentos, porque são aquelas atividades supletivas, isto é, se eu comer uma refeição tenho que ir comer, mas tomar um café poderei tomá-lo ou não. A meio da manhã, se em vez de tomar um maçã, posso trazer um pão de casa feito com uma maçã, e por isso são aqueles setores da atividade que normalmente são os primeiros afetados com os tempos de crise. São estes fatores, são os setores da restauração e outros, mas estes com alguma evidência em que são hábitos que as pessoas muito facilmente se
se adaptam a novas realidades. Ora bem, a questão que o senhor levanta é uma questão de fundo e que ainda bem que o Governo, através de... não foi este Governo, foi outro Governo, mas podia ter sido este, através do Código de Contributivo procurou colmatar. O regime dos independentes da Segurança Social era um regime que tem vindo nos últimos tempos a sofrer um desenvolvimento muito significativo. Mas era um regime altamente deficitário. Porque houve algumas brincadeiras com eles, eu chamo de brincadeiras entre aspas, mas houve alguns abusos políticos de utilização do regime dos independentes, nomeadamente nas classes agrícolas, em que sem um período mínimo de direito de garantias, o período mínimo de garantia, foram atribuídas reformas em que se possibilitou o pagamento de atrasados, em que, enfim, se abusou um bocado do regime. E hoje as pessoas constatam que estão perante esta situação e têm que lhe dar solução. Ora, o que se passa é que o regime contributivo dos independentes é um regime que sofreu alterações muito significativas. Será necessário ver os seus rendimentos e o seu técnico oficial de contas, ele sabe, vá falar com ele e ele sabe esclarecer-lhe estas dúvidas, porque tem havido alguns erros por parte da Segurança Social em que tem aplicado mal a fórmula de cálculo da matéria coletável para a Segurança Social. Não é um, nem dois, nem três casos. Em que a fórmula de cálculo, no seu caso concreto, está a tratar-se de um café, é 20% do volume das vendas que efetuou no ano anterior. Por isso, se efetuou, por exemplo, imaginemos 100 mil euros de vendas, então o valor que vai entrar para determinar qual é o quantitativo da sua prestação para a Segurança Social há de ser 20% desse valor. Ou seja, 100 mil, 20% dará 20 mil euros. A esses 20 mil euros dividimos por o valor do IAS, ou seja, por 419,22. E então dá-nos o enquadramento da IAS, do número de IAS em que o contribuinte se enquadra para efeitos de pagamento da Segurança Social. Ora, mensal, dividido por 12 e depois tem então este mensal. Ora, no seu caso concreto, terá que ser analisada o volume de negócios que teve no ano de 2011, terá que ser avaliado se o cálculo da matéria coletável está correto, e se não estiver correto, o seu técnico oficial de contas deve reclamar perante a Segurança Social a fixação dos montantes que nos menciona. Vamos agora saber que dúvida tem para nos colocar Francisco António, é técnico de telecomunicações, está em viagem. Bom dia. Muito bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a vossa introdução no vosso fórum. Eu queria expor uma dúvida ao Sr. Bastonário da Técnica Oficial de Contas. Eu desejava saber que não estou ainda informado devidamente com o IRS e o que vai ficar, o que vou receber, o que deixo de receber. Eu sou casado, tenho independente que está em curso universitário. Eu desejava saber quanto é que eu irei receber com débito, o que é que vai ficar na retenção na fonte do IRS. O meu vencimento é 1.618 euros bruto e o da esposa, que já teve o corte em 2012, que é de 1.820 euros brutos. Já vai saber quanto é que eu tenho a pagar ou não, quanto é que vai ficar lá. É funcionário público ou é trabalhador por conta do regime privado? Ora bem, eu sou trabalhador por conta de outro no setor privado. Certo. Antigamente era público, mas agora é privado, que é PT. Certo. E a sua esposa? É funcionária pública. Funcionária pública. Quer dizer, isto dificulta um bocado mais a resposta, mas nós vamos dar-lhe aqui uma aproximação. Doutora, podemos dizer que a doutora está aqui assim a tentar encontrar imediatamente uma resposta, mas irá enquadrar-se-á nas retenções, Paula, temos... 20%. Vai descontar 20% do seu montante, e depois, naturalmente, terá que ser feito um cálculo quanto é que irá pagar no final do ano. Irá pagar 1.054 euros, perdão? Isto é o valor líquido que vai receber. Vai receber líquido 1.094 euros e 32 cêntimos. Se optar pelos duodécimos? Se optar pelos duodécimos, então irá receber 1.185,51. Depende agora.
Por isso, se não optar pelos duodécimos, irá receber 1.094,32. Se optar pelos duodécimos, irá receber 1.195,51. Ora, o ouvinte João Azevedo deixa-nos uma questão no Facebook. Tenho uma dúvida que tem a ver com o IRS e depois explica a situação. É casado, com um filho, e a esposa está no desemprego. E a pergunta concreta é: o valor que a minha esposa recebeu em 2012 de subsídio de desemprego vai ser ainda sujeito a alguma forma de imposto? Ou deve ser declarada à parte e apenas contar com o meu rendimento? Neste caso, com o rendimento do... Não. O subsídio de desemprego continua a ser isento de tributação e por isso só declara o rendimento dele. Fica clara esta resposta. Gonçalo Vicente é empresário, liga-nos de Aveiro. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela participação. Vou aproveitar a presença do Sr. Bastonário e, portanto, só para dar um enquadramento, sou casado, tenho 2 filhos, tenho uma pequena empresa onde trabalho eu e a minha mulher. Portanto, nessa altura nós temos salários líquidos que rondam os 730 euros e, portanto, é óbvio que se matam algumas despesas com a utilização de carro, combustíveis e alimentação, porque caso contrário seria impossível com ordenados destes. A minha pergunta é, nessa situação futura, e visto que os salários são nesta base, seremos penalizados de alguma forma em termos de carga fiscal, ou a situação manter-se-á mais ou menos? Essa era a minha primeira pergunta. Se é trabalhador, se é empresário em nome individual, as retiradas que faz da segurança, que possa fazer do seu MISA, do seu negócio, não têm relevância nenhuma para efeitos de IRS. Isto é, o senhor será tributado pelo rendimento, pelo lucro que obtiver na sua atividade. E esse lucro, como é evidente, é calculado pela contabilidade. E esses 730 euros que menciona, não falámos em uma sociedade, falámos num empresário em nome individual. É uma sociedade. Bom, mas se é sociedade a coisa já é diferente. Se é sociedade já tem rendimento e então os 730 euros são sujeitos a uma taxa de 8,5%. Porque repare, se é sociedade é um trabalhador por conta de outrem. Se é empresário em nome individual, a nossa legislação, os empresários em nome individual não são sujeitos, não há remuneração dos empresários, eles são tributados pela matéria coletável, isto é, pelo lucro que tiverem no final do ano. E isso, naturalmente, que neste caso, e também penso que não estaremos perante uma sociedade de transparência fiscal, neste caso será tributado apenas à taxa de 8,5% e tem uma diferença de 2% porque era de 6,5%. Por isso, aumentou 2% a sua tributação, porque o ano passado, isto, como é que está a dizer, uma remuneração de 730 euros era tributada a 6,5%. Fica esclarecida a dúvida do empresário Gonçalo Vicente. Pedro Jorge é gestor comercial, está no Porto. Bom dia. Olá, bom dia. Eu desde já agradeço por terem me deixado participar. A minha dúvida é muito simples. Eu ontem estive a ver as novas tabelas que saíram no Diário da República. E a minha dúvida é saber se a taxa de 3,5% adicional já está na tabela ou se depois temos que fazer o cálculo. Não está na tabela. A taxa adicional é liquidada separadamente, dentro exatamente daquilo que disse. Ou seja, a remuneração mensal e líquida subtrai-se o valor da remuneração mínima mensal garantida, por isso 485 euros, subtrai-se os encargos para a segurança social por parte do trabalhador e, eventualmente, o IRS que é retido por conta no seu vencimento. E aí determina a matéria coletável da taxa extraordinária dessa matéria coletável. Multiplica vezes 3,5% e tem, então, a tributação que acresce à retenção na fonte. Isto é, a retenção na fonte aplica-se exclusivamente às remunerações. A essa retenção tem que crescer mais a taxa extraordinária, que é 3,5% calculada dentro destes critérios que eu lhe mencionei. Imagino que alguns dos ouvintes estejam a pensar neste momento, bom, quando tiver aqui dúvidas, é melhor pensar que é sempre a pior hipótese. Sim, naturalmente, não é? É mais fácil, olhando para este enorme aumento de impostos, como descreveu o Ministro das Finanças, é fácil dizer que
Quem são os mais prejudicados? São os casais? São os solteiros? Quem tem filhos? Quem não tem filhos? É fácil encontrar aqui um padrão ou varia muito? Ora bem, nós temos vindo a evoluir muito nesse sentido. Eu recordo que a primeira versão do IRS, que vem de 1988, como sabemos, previa que os casais fizessem uma divisão do seu rendimento por 1,9. Ou seja, até parece que era por 1,85. Ou seja, juntavam os rendimentos dos dois casais e aplicavam-lhe, dividiam por 1,85 e faziam o enquadramento nos escalões. Ora, isto o que é que resultava? Resultava que eram enquadrados num escalão com taxa superior. Hoje não é assim que acontece. Hoje dividem o rendimento por 2. O que quer dizer, se o marido, por exemplo, concorreu, imaginemos, com 5.000 euros para o rendimento do casal, se a esposa concorreu, por exemplo, com 10.000, temos um somatório de 15.000. Não se aplica a taxa do marido e a taxa da esposa. Pega-se neste valor e divide-se por 15, por 2. Então temos uma taxa de enquadramento nos escalões de 7.500 euros. Ora, quando muito aqui pode acontecer é um deslizamento de tributação. Isto é, o marido que tem os 10.000 vai ficar enquadrado numa taxa inferior, porque o da esposa começou a só 5.000, bem diminuir a média. E, porquanto, acaba por haver aqui, assim, a esposa, há uma deslocação, diga-se, há uma deslocação de rendimento da esposa para o marido que faz baixar a taxa. Ou vice-versa, com tantas situações. E quando divide por 2, elimina imediatamente essa diferenciação entre casados e solteiros. E deste momento são tributados da mesma maneira. A única questão que aqui se poderá colocar são as despesas específicas depois de cada um. Mas isso só pontualmente e casuisticamente é que pode ser analisado, não de uma forma genérica. Imagino que muitos ouvintes estejam também a pensar, afinal, quando é que eu vou saber quando é que ganho a sério, qual é o meu ordenado mensal? Março? Olha, lá para março? Lá, depende do que tivermos aí na forja, não é? Depende a lei que foi aprovada na Assembleia quando for promulgada por Sr. Presidente, depende de quando ela estiver em forma de imperatividade, depende de um conjunto de coisas muito grande. Há uma coisa que eu neste momento só estou à espera dessa lei, mas há uma coisa que eu tenho a certeza, independentemente do que vier a receber, conte lá com um aumentozinho muito significativo da fiscalidade do ano 2013 nos seus orçamentos, que não vai ser pequeno, como já vimos, vai aumentar em termos globais, em termos de pais, em termos de rendimento, na ordem de sensivelmente 5 a 7,5%. Maria de Carvalho é escriturária, está em Braga. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Sim, muito bom dia. Mais uma vez agradeço por ter participado. E eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Domingos Azevedo acerca dos solteiros ou casados que agora estão divorciados, passam a ser solteiros. Acontece que essas pessoas não podem dividir por 2 e, portanto, nesse caso, o imposto será maior. Mas ele, no fundo, tem as mesmas despesas, quer dizer, tem que estar numa casa, tem que pagar água, luz, tem que pagar despesas, etc, etc. Essas pessoas vão ser afetadas muito mais, sabe? No entanto, a gente não tem culpa de estar solteira, não é? Porque nós, no fundo, temos as nossas obrigações. Portanto, é nesse sentido que eu gostava de fazer esta pergunta. Em relação à leis dos subsídios, portanto, dizem que deve-se respeitar a lei, mas a lei é empenhorável em relação ao subsídio, portanto, elas não deviam ser retirados. E deviam ser retirados não tudo assim à bruta, porque as pessoas, quando apresentam os rendimentos, é pelo bruto. Ora, eu não recebo o ilíquido. Eu recebo o líquido, mas para aplicar as leis, porque é só para alguns, as leis são aplicadas pelo ilíquido, quando não corresponde à verdade, porque eu não ganho isso, eu não entra dentro do meu orçamento 1.000 e tal euros, entra 700. É uma questão é uma questão doutrinal, mas permita-me só que lhe permita muito rapidamente que lhe diga muito rapidamente. O que acabou de dizer pode ser verdade. Aquele exemplo que lhe apresentei, por exemplo, em que o marido ganha 10.000 euros, ou a esposa ganha 10.000 euros e o marido ganha só 5.000, há um deslocamento de taxas do rendimento da esposa para o marido. Ora, se a esposa se mantivesse, se a esposa fosse tributada individualmente, ela teria um enquadramento num escalão do seu rendimento, dos 10.000.
Ora, e o marido teria um enquadramento no escalão dos 5.000. Por isso quer dizer que o marido ficaria, neste caso o beneficiado teria uma taxa inferior, mas a esposa teria uma taxa superior. Quando há um bocadinho disse que havia deslocação de rendimento, nos casais, há efetivamente essa deslocação de rendimento. Mas a ouvinte levanta uma questão mais pertinente. E aqui é a questão de fundo, que nós temos infelizmente vindo a assistir nestes últimos tempos e que eu tenho vindo a criticar paulatinamente. O IRS é um imposto que se destina às pessoas. E as pessoas têm realidades concretas diferentes. Eu posso ter um filho que partiu uma perna, pode ter um filho que partiu uma perna, ganhar o mesmo vencimento que o meu vizinho, que também tenho 2 filhos, eu tenho também um filho, e não tenho o azar do filho dele ter partido uma perna. E ele vai chegar no final do ano com o maior rendimento líquido do qual que eu chego, e eu sou tributado da mesma forma que ele é. Ora, isto é uma injustiça, e que o imposto IRS veio tentar colmatar em 1989, quando elegeu como cédula tributária o agregado familiar e permitia a dedução das despesas com a saúde. Por isso havia aqui um esforço de atingir a realidade concreta e objetiva dos agregados familiares. O que é que nós temos vindo a assistir? Pela diminuição ou pela seletivização, pela redução das deduções ao IRS, nós estamos a eleger rapidamente uma situação muito injusta, que é a tributação do rendimento da sua forma bruta. E que não enquadra depois esta realidade específica, a especificidade das famílias de cada um. Porque um filho, por exemplo, uma família, era o que eu dizia, uma família que tenha um filho a estudar, tem mais encargos, chega no final do mês, tem menos rendimento líquido, e eu devo tributar o líquido das pessoas e não o bruto, tem menos rendimento líquido. Tenho uma outra família que tem um outro filho que não anda a estudar na universidade. E é essa realidade que está a alterar-se a uma força enorme no nosso sistema fiscal, e ninguém berra contra isto. Nós tributação na fonte tivemos no imposto profissional desde 1963 até 1988, e todos nós éramos unânimes, todos aqueles que lidavam com estas questões, todos nós éramos unânimes que o sistema era injusto, que não funcionava, que não tributava realidades, tributava fantasmas. E nós hoje estamos novamente a voltar à tributação de fantasmas e não de pessoas. É bom que nós nos entendamos que pessoas são pessoas que sofrem, que riem, que choram, que dormem, que têm necessidades de família e de grupo, e que são essas pessoas que nós tributamos. Não andamos a tributar fantasmas e a continuar a desenvolver-se o sistema como está. Daqui a pouco temos um sistema fiscal fantasmagórico em Portugal. Temos aqui ajudado os ouvintes a responder a algumas das dúvidas sobre o nosso sistema fiscal, numa altura em que há ainda muitas incógnitas em cima da mesa. Doutora Maria Clara Bugarim, nós temos muitas vezes aqui em Portugal um vício muito nosso, não sei se vos pegamos, que é o nosso sistema é sempre o pior possível, só temos defeitos. É muito, olhando agora, ouvindo estas dúvidas, percebendo o que é que está aqui em jogo, parece que o nosso sistema é de facto muito complicado, ou no Brasil as coisas são iguais? Não, eu acho que hoje, na verdade, o mundo é igual, né? O mundo é plano. Mas primeiro nós queremos também saudar a todos os ouvintes e de uma forma especial ao bastonário, ao Domingos de Azevedo, já o parabenizando, dizendo que cada vez que nós regressamos a Portugal, nós observamos que a ordem se torna cada dia mais respeitada em toda a sociedade. Então, parabéns pelo trabalho. E aqui, ouvindo, recordava do modelo brasileiro, né? E no Brasil, como o presidente Juarez Carneiro já falou, nós vivenciamos um momento semelhante. E nós só conseguimos, vamos dizer, virar a mesa ou melhorar bastante a nossa realidade quando o governo brasileiro percebeu que em momentos de crise, ele, de uma forma muito séria, ele editou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz na sua base a seguinte premissa, que não é simplesmente aumentando a carga tributária que nós vamos mudar realidades, mas é preciso também combater os gastos públicos. Então foi a partir daí que nós vivenciávamos no Brasil uma situação tão grave ou até pior que a de Portugal, porque tínhamos um momento inflacionário absurdo, mas o governo entendeu isso,
que é preciso a gente perceber que só podemos gastar aquilo que nós arrecadamos. Mas isso não quer dizer que precisamos arrecadar sempre mais. Nós precisamos ter uma responsabilidade fiscal, nós precisamos diminuir os gastos públicos, né, para que a gente não faça o que o presidente do Conselho Federal alerta. Nós não podemos tirar o poder de compra da população, principalmente a classe média, que em todas as medidas editadas no Brasil também sempre foram as mais penalizadas. Então, a LRF, que é a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, alerta: conter gastos públicos, ter uma austeridade fiscal, diminuir o custeio, ou seja, a máquina precisa ser muito mais eficaz. E aí essa realidade ela se fez entender pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. Então foi, quando a gente fala cortando todas as benesses desses poderes, que no governo brasileiro nós conseguimos mudar a lógica da crise. Há muitos portugueses neste momento a emigrar, a procurar alternativas. O Brasil é um dos países escolhido por muitos portugueses. Imagino que alguns dos nossos ouvintes que estejam a pensar em emigrar para o Brasil estejam quase a pedir-me para eu lhe perguntar: e se forem para lá, pagam menos impostos? A situação é mais fácil? Não é mais fácil. Hoje nós continuamos a gastar muito, a pagar uma carga tributária absurda. Claro que todo o povo sempre reclama dessa carga e no Brasil nós achamos extremamente excessiva. Portanto, não é pelos impostos que faz sentido um português emigrar para o Brasil? Não é pelo imposto, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal fixa que nós só podemos gastar no nosso custeio, no custeio da máquina pública, até 65%, principalmente na despesa de pessoal. Então, esse limite melhorou muito as nossas contas. Mas, bem como o nosso presidente português alerta, eu acho que a questão da população é muito grave quando a gente fala na migração, quando a gente fala também de perder os nossos jovens. E aqui também, vamos dizer, fica um alerta para o futuro, né? Portugal, e nós não queremos aqui, vamos dizer, estar ensinando ninguém. Enquanto educadora, a gente coloca a nossa preocupação de perder todos os talentos e as juventudes para outros países. Quando essa juventude, por conta dessa grande crise, eles começam a buscar novos destinos, e isso é preocupante, porque no futuro, que Deus me livre, esse país não pode pagar essa conta. Agradeço por este olhar. Por vezes a situação portuguesa olhada de fora ganha uma outra nitidez. Agradeço à doutora Maria Clara Bugarino, que presidiu ao Conselho Federal de Contabilidade, este contributo nos deixa aqui também nesta reflexão. Mas vamos retomar as opiniões dos ouvintes, as dúvidas dos ouvintes. Seguimos até Vila Nova de Famalicão. Joaquim Pliqueiro, administrador de uma empresa. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Joaquim Pliqueiro? Não, retomaremos este contacto daqui a pouco. Carlos Santos está em Passos de Ferreira. Bom dia. Bom dia. Bom dia ao Fórum. A minha dúvida é a seguinte: eu tenho um ordenado base de 600 euros e gostava de saber qual é que vai ser a minha penalização. Penalização ou quanto é que vai receber? Ou quanto vou receber, exatamente. Ora, é curiosa a forma que a pergunta é colocada. Penalização é que as pessoas já interiorizaram que estão a ser penalizadas com o sistema fiscal. Já utilizam exatamente estes termos. É casado ou é solteiro? Não me mencionou. Sou solteiro. E tem filhos? Não. É 700 euros o seu vencimento mensal, não é? 600. Ora, neste caso aqui, até 650 euros, teria que pagar uma taxa de 4%. Ou seja, teria que pagar uma taxa, uma redução na fonte. O ano passado teve 552 de redução na fonte e este ano passava a ter 530. Este ano passa para 6% e então este ano tem uma redução na fonte, uma retenção na fonte de 537,5%. Fica respondida esta... Atenção, eu estou a referir-me a questões anuais, não é? Fica respondida essa questão. Maria José Madeira pergunta-nos se nos podem explicar como é que é aplicada a chamada taxa de solidariedade para os pensionistas. Taxa de solidariedade para os pensionistas. Dado que isso é uma questão muito, enfim, muito específica, eu pedi aqui Vamos contar aqui com o Conselho Fiscal da doutora Paula Franco. Doutora Paula Franco. Porque, claro, o orçamento é um documento muito extenso e, como é evidente, as questões
por vezes são colocadas numa especificidade, mas é assim, em termos globais, as pensões de valor superior, se eu não estou em erro, a 1.300 euros, penso que é 1.300 euros, começam a sofrer um agravamento mais acentuado de retenção, de corte das pensões. É-lhe reposto 1,2, mas é-lhes feito um agravamento mais acentuado. Já tenho aqui a informação, portanto, entre 1.500 euros, portanto, para os funcionários públicos, estamos a falar dos cortes que vão existir em relação às remunerações dos funcionários públicos. Para remunerações entre 1.500, superiores a 1.500 e inferiores a 2.000 euros, vão ter um corte de 3,5%. Se forem superiores a 2.000 euros, vão ter um corte de 3,5% sobre o valor até 2.000 euros, acrescidos a 6% sobre o valor da remuneração que excede esses 2.000 euros. Portanto, que no fundo prefaz uma taxa global de corte que vai variar entre os 3,5% e os 10%, no caso de remunerações iguais ou superiores a 2.000 euros e até 4.165. Acima de 4.165 vão ter um corte de 10%. Ora, vamos agora até Valongo escutar o empresário José Silva. Bom dia. Bom dia. Obrigado por deixarem participar num fórum do TSF. A minha dúvida para perguntar ao Sr. Bastonário é o seguinte. Eu tenho uma microempresa, fatura uma média de 60 mil euros ano, um lucro mais ou menos de 15 mil, e gostaria de saber se, para o meu caso, era melhor em regime simplificado, contabilidade organizada ou unipessoal. Em relação aos impostos, o IRS, eu continuo a dizer que é um imposto estúpido. Nunca deviam descontar IRS a ninguém, porque não entendo bem o Estado descontar o IRS e depois devolver. As coisas deviam ser mais simplificadas. As pessoas não descontavam, ou descontavam só 1% ou 2% ou qualquer coisa. Agora, estar a descontar e deixar e depois receber não faz sentido nenhum. É como o IVA. É a mesma história. Pronto, não é motivo deste debate, mas é a mesma coisa. A gente paga o IVA ao nosso fornecedor, debita ao nosso cliente, é achado o valor da diferença e temos que o reembolsar. Fica a opinião e esta questão concreta do ouvinte José Silva. Bom, há uma verdade que todos nós sabemos. Sabe qual é, o senhor ouvinte? É, se nós nascemos, vivemos. E se vivemos, meu querido amigo, paga impostos e ponto final. Não vale a pena pensar mais do que isso. Enquanto viver, paga. Por isso estas duas grandes verdades, que é, se nasce, vive, e se vive, paga impostos. Ora bem, e a questão que se coloca é a seguinte: será possível, numa sociedade organizada, com um determinado nível de exigências da nossa vida, será possível as pessoas não pagarem impostos para viverem nessa sociedade organizada que realiza, enfim, obras que nós à partida resolveríamos nós se não tivéssemos outra solução, como já resolveram os senhores feudais de outros tempos? Será possível numa sociedade de hoje sobreviver, uma sociedade democrática, sobreviver sem receitas, sem o contributo financeiro direto dos seus cidadãos? Não é possível. E isso é aquilo que nós chamamos muitas vezes a civilidade, o civismo, os atos cívicos. Por isso a participação dos cidadãos nas despesas da sociedade, e ele também beneficia dessa mesma sociedade organizada. Por isso é que ele tem hospitais, tem escolas para os filhos, tem autoestradas para se deslocar, tem etc. A sociedade também. Mas vamos concretamente ao seu caso. Eu não tenho, não é possível, apenas com os elementos que me deu, porque não me diz se presta serviços ou não presta serviços, desconheço o seu parque de equipamentos de máquinas. Não é possível apenas com estes elementos eu dizer-lhe está perante uma opção e deve fazer isto ou deve fazer aquilo, porque repare, depende. Se o senhor tiver um parque de máquinas, eu sei lá, depende da sua atividade. Se for, por exemplo, uma serralharia, terá um torno, terá um serrote, terá uma fresa, terá, enfim, os equipamentos próprios de uma serralharia. Se for, por exemplo, imaginemos uma oficina, terá a máquina de equilibrar pneus, terá, sei lá, talvez uma estufa para pintar, e por isso eu tenho que saber quais são os equipamentos afetos à atividade para ver a amortização desses equipamentos, se justificará ou não uma estrutura de custos, justificará ou não aquilo que custa a contabilidade. Uma daquelas perguntas que é demasiado específica. Exatamente, mas há um dado que eu gostaria de lhe deixar, e esse é importante. Que perspectiva é que o senhor tem da sua empresa?
Se tem da sua empresa uma perspectiva para ir comendo a sopa todos os dias e tomar um café, 15 mil euros chega-lhe. Agora, se tem outras perspectivas da sua empresa, no sentido de desenvolver um negócio, no sentido de sustentar a sua continuidade como unidade económica, sustentada e em continuidade, então eu aconselho-lhe a fazer uma contabilidade rigorosa, para conversar com muita periodicidade com o seu técnico oficial de contas, o seu contabilista, a aconselhar-se com ele e tomar as decisões sustentadas na sua contabilidade. A contabilidade não é apenas para pagar impostos. A contabilidade é para aconselhar o empresário quando ele tem necessidade de informar qual é a evolução da sua empresa, qual é a sustentabilidade da sua empresa, até onde é que ele pode ir, como é que ele pode libertar os meios financeiros para fazer face aos compromissos que assume. A contabilidade é a sua Bíblia, é a Bíblia da sua empresa, e naturalmente que há aqui um conjunto de coisas que eu aconselhava que o senhor ouvinte fosse um técnico oficial de contas, lhe pusesse a sua questão, lhe dissesse que equipamentos tem, e ele de certeza que saberá fazer as contas e saberá informar. O ouvinte João Gonçalves pergunta-nos através da internet, no site e-fatura, quem deve registrar as faturas? O cliente ou o comerciante? E qual é o real benefício para um e para o outro? É a fatura eletrónica. Exatamente. Quem registra a fatura é sempre o emitente. O emitente da fatura, por isso quem está a vender é que emite a fatura num determinado sistema, que é o sistema eletrónico. E agora esta pessoa vai receber esta fatura também por meios eletrónicos. E por isso o que o sistema exige é duas coisas: a fidelidade da origem e a honorabilidade do sistema. Ou seja, que eu não possa inventar uma fatura de uma determinada origem e que essa fatura tenha uma origem que eu depois a possa adulterar, alterar. Essas são as questões de fundo do nosso sistema eletrónico de faturação. E por isso quem registra a fatura é sempre o emitente e nunca o adquirente. E o que é que o cliente ganha? Para além da questão mais geral, temos um sistema mais justo muito. E mais transparente. Os nossos colegas brasileiros têm-nos dado lições muito grandes nesse sentido. É um país... Mas ganha reembolso? Pode ter reembolso? Pode ganhar alguma coisa concreta? Mas ganha, por exemplo, em diminuição de custos, ganha em eficiência, ganha em muitas coisas. Os brasileiros têm realmente... É um país enorme, com 27... Seguramente igual a 27 vezes Portugal, e tem-nos dado uma enorme lição nesse sentido. É que eles têm apostado fortemente na aplicação das tecnologias, na aplicação da eletrónica, e têm evoluído de uma forma extraordinária neste sentido. E nós continuamos um bocado avessos a este tipo de coisas, a introdução desta inovação. Eu penso que é tempo de nós aceitarmos isto como desafio de nós mesmos, a inovação. Evidentemente que ganha como? Olha, primeiro ganha o ambiente, que não precisamos botar tantas árvores abaixo. Segundo, ganha o próprio empresário, porque vai diminuir o custo do papel que ele utiliza na sua empresa e que faz o tratamento eletrónico deste sistema. Terceiro, ganha em trabalho, porque ao receber a fatura eletrónica pode integrá-la automaticamente logo na contabilidade, sem ter que ter uma pessoa a estar a classificar a fatura, a arquivar a fatura e depois alguém a lançar a fatura para construir a contabilidade. Terceiro, ganha naturalmente em eficiência do próprio sistema, porque quando está a ver a sua contabilidade, está a ver atualizada, sem sombra, que não há ali qualquer subterfúgio. E esse é o futuro. Vale a pena, esse é o futuro. Estamos quase a terminar o programa de hoje. Temos ainda a linha José Manuel Esteves, que é o Estado-Geral da Aresp e que nos liga de Lisboa. Bom dia. José Manuel Esteves? Não, a ligação parece ter caído. Maria Alves pergunta-nos através da internet, pretendia saber como vai ser tributado o subsídio de alimentação. Explica-nos que tem 6,41€ de subsídio de alimentação pago em dinheiro. Olha, é uma outra coisa que não faz sentido nenhum. Nós estávamos no domínio do subsídio de alimentação, 50% do valor acima do subsídio de alimentação era considerado isento de IRS, isento para a Segurança Social. E esta ânsia de cobrar dinheiro, até nessa pequena coisa, reduziu-se de 50 para 30, isto é, o que exceder o subsídio aplicado aos trabalhadores públicos em 30%, já o ano passado, era passível de tributação para a Segurança Social e para o IRS. Ou seja, os 4,27€ no ano passado transformaram-se num aumento eventual só possível até 5.012, em 2012. Este ano, os 4,27 transformam-se em... É o máximo que pode ter e não pode ter mais nada. Quer dizer, até esta pequenina diferença de 6,83, que era o limite que pretendia a isenção,
que tinha a isenção, até este limite estão a cortar nas pessoas, o que penso que como é que é dizer? É demais. É necessário termos um bocadinho de consciência que isto é as pequenas coisas que ficam para as pessoas. Temos ainda mais uma questão colocada também na página TSF na internet. Um reformado, solteiro, com 1.700 euros brutos, quanto é que vai passar a pagar? Fico, doutora Menclar, já está ali a consultar as tabelas? Dado que é reformado, por isso, e é da função pública, ou é... Esta informação não nos é dada. Não nos dizem nada. Reformado, as tabelas a doutora Paula está aqui a colocar, mas é uma outra questão que, voltando um bocadinho ao tema anterior, eu penso que foi aqui colocado o dedo na ferida pela doutora Clara Bulgarini, que eu uma vez mais agradeço a presença destes meus amigos brasileiros cá comigo neste fórum. Foi uma vez mais colocado, e nós temos que aprender. Aquilo que nos vem de fora que é bom, nós devemos aprender com o que é bom. Uma das grandes apostas era exatamente a redução de custos de funcionamento do nosso Estado. Foram muito mais céleres em aumentar a carga fiscal dos cidadãos do que em se reduzir os custos de funcionamento do Estado. Eu não vou dizer, uma ocasião num debate que tive com um alto funcionário público da administração fiscal, dizia-me ele, mas nós não podemos reduzir de um momento para o outro. Estou de acordo que por vezes de receita pública, por vezes despesa pública é receita privada, e tem que haver realmente algum cuidado a lidar com isso. Mas quando eu por vezes ouço os senhores governantes dizerem que não podem mexer nas parcerias público-privadas, de onde saem milhões e milhões e milhões de euros, porque há um contrato de base que o governo seria penalizado caso não cumprisse, eu naturalmente que me revolto e permito-me perguntar, e os reformados? O que foi feito desses desgraçados que andaram um ano inteiro a fazer os seus descontos, com uma perspectiva de vida, que acreditaram num governo, que acreditaram num Estado e que hoje mal têm para poder comer? Qual foi o contrato que se fez com essa gente? Quem é que o rasgou? Não foi porventura a própria sociedade em quem ele acreditou? E porquanto quando nós vemos, por exemplo, a aplicação da taxa extraordinária, nós vemos que ela não incide sobre os rendimentos não englobados. Eu pergunto, ganhar 100 mil euros do trabalho ou ganhar 100 mil euros de depósitos a prazo não são os mesmos 100 mil euros? Porquê é que eu hei de taxar no âmbito do trabalho 46,5% e no âmbito de quem tem dinheiro a prazo e ganha dinheiro tributo em 25%? Qual é a diferença? O que é que justifica isto? Fica esta dúvida, esta questão já na fase final do Fórum TSF. Respondendo rapidamente à questão que foi colocada, este contribuinte vem... Paula, faça a favor de comunicar. Portanto, ele tem um rendimento bruto mensal de 1.700 euros. Que descontos é que vai ter mensalmente? Vai ter uma taxa de IRS de retenção na fonte de 17,5%, o que dá um valor de 297,5. Vai ter uma contribuição extraordinária à tal taxa de solidariedade de 59,50 e vai ter a sobretaxa de 32,11, o que significa que vai pagar mensalmente 389,11 euros. O que fica, em termos líquidos, 1.310,89. Mas, como os reformados vão ter a antecipação do subsídio de Natal, porque lhe vai ser reposto este ano, e vão ter obrigatoriamente a antecipação, ele vai receber desse 12º subsídio de Natal 109,24 euros, o que significa que, na prática, vai receber 1.420,13. E é com esta questão que chegamos ao fim deste Fórum TSF. Resta-me agradecer à Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas a ajuda que nos deu aqui a esclarecer as dúvidas dos ouvintes. Todos os ouvintes que não puderam participar, que tenham dúvidas concretas, já sabem, na TSF temos também a parceria com a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, o programa Conselho Fiscal, todos os dias às 6h50, depois às 6h45 da tarde. Podem enviar as suas perguntas para este endereço eletrónico, conselhofiscal.tsf@otoc.pt. E não tenha dúvidas nenhumas que a classe média é indiscutivelmente a classe mais prejudicada com esta alteração de impostos e é a classe que está a pagar de uma forma mais vincada a crise em que vivemos. A minha dúvida é saber se a taxa de 3,5% adicional já está na tabela ou se depois temos que fazer o cálculo. Não está na tabela. A taxa adicional é liquidada separadamente. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza. Independentemente do que vier a receber,
conte lá com um aumentozinho muito significativo da fiscalidade no ano 2013 nos seus orçamentos. Não é simplesmente aumentando a carga tributária que nós vamos mudar realidades. É preciso a gente perceber que só podemos gastar aquilo que nós arrecadamos. Mas isso não quer dizer que precisamos arrecadar sempre mais.